Episódio 40 da série Mudando pro Campo e Restaurando a Fazenda Abandonada no Meu No Sogro. episódio dessa semana você vai ver muito trabalho. Guerra do Paraguai, laje de isopor. Sim, e daqui a pouco você já vai entender por quê. Revestimentos, projeto, pau-brasil, pau-mulato, natureza, visita a lugares que você nunca viu, a farra dos gansos na piscina. Alguém sabe o que tá acontecendo por aqui? Seria a dança do acasalamento? Eu não sei não, viu? Mas tô achando que sim. Agora, não são só os gansos que estão curtindo muito essa vida na fazenda abandonada, não. Olha a folga desse galo. Ou será que é a Linda que é boazinha demais? Pela cara, eu acho que ela tá pensando, eu sou mesmo obrigada a aturar tudo isso em troca de likes. Aproveita pra deixar seu like, porque enquanto os animais desfrutam, nós precisamos trabalhar, então bora lá. Os meninos começaram a semana limpando todo o terreno porque o mato já tava bem alto e isso é bem perigoso. E eu aproveitei pra começar a mapear as árvores que nós temos aqui. E essa é a Ibirapitanga, termo de origem tupi-guarani que significa madeira vermelha ou pau vermelho. Adivinha de quem eu tô falando? Do pau-brasil, árvore símbolo nacional nativa da Mata Atlântica e a espécie que deu origem ao nome da nossa nação. Agora eu vou lá pro fundo porque os meninos estão limpando ali também. Aqui tem um cajueiro. Nativo do Brasil, a árvore que dá caju. Agora a gente vai dar um giro de 180 graus, vamos pra parte da frente da sede abandonada. Aqui a gente tem esse muro de pedras colocadas à mão, maravilhoso. E as árvores que eu vou mostrar pra vocês são apenas algumas, tem centenas de outras espécies aqui na fazenda. E olha essa espécie maravilhosa que a gente tem bem na entrada da sede abandonada, o pau-mulato, árvore nativa da Amazônia, que pode atingir alturas impressionantes, geralmente variando entre 15 e 40 metros. Essa espécie é conhecida por seu tronco retilíneo que descasca anualmente, deixando a superfície lisa e essa coloração maravilhosa. Olha que coisa linda essa foto é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Quem conhece essa flor? A paineira, essa coisa linda, é uma árvore nativa da América do Sul com ocorrência natural em países como Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. Outra espécie nativa da América do Sul é a buganvília, também conhecida como primavera ou três marias. Hoje o Doca trouxe pra mim esses ramos pra eu fazer mudas e plantar muito mais por aqui. Olha a araucária aqui, ó. Essa árvore majestosa nativa do Brasil, também conhecida como pinheiro do Paraná, encontrada principalmente na região sul e em áreas de altitude em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nativo da América do Sul, ocorrendo em quase todo o território brasileiro, o cedro rosa, espécie que o vovô tanto fala, é uma árvore emblemática da Mata Atlântica e do Cerrado, super valorizada na marcenaria por ser uma madeira leve, resistente e de cor avermelhada. Agora aqui, bem ao lado da sede da fazenda abandonada, a gente tem essas árvores exóticas, ou seja, que não são nativas do Brasil, incluindo a costela de Adão, por isso eu não vou falar sobre elas neste episódio. Aproveitando que eu já tô aqui, vou mostrar outra coisa pra vocês. Essa é a antiga casa de máquinas da piscina, que já não tem mais máquina nenhuma. Ali em cima tá o anexo e a piscina. Agora escuta esse barulhinho de água. Pra vocês verem que ali na piscina a gente tem água corrente. Ela vem desaguar aqui. Constantemente, que vem da mina ali de cima. Aí ela sai pelo ralo e vem desaguar aqui. A gente também aproveitou o dia para alguns plantios, aqui é a hortênsia. E detalhe, essas hortênsias já estavam aqui na fazenda desde o nosso aniversário no ano passado, quando a gente se mudou pra fazenda abandonada. Vovô, eu e Robinho fazemos aniversário praticamente juntos. Calma, cocada. Cocada? Cocada boa. Olha que fartura! Essa mesa. E aí, vovô? Enquanto a gente pinta, você Come. come cocada. Canudinho, que mais? Pé de moleque. E a Linda? Eu tinha plantado elas em frente ao anexo, mas parece que elas não gostaram desse lugar, então eu resolvi replantar. Nós plantamos também abacaxi, jabuticaba, olho de boi e mexericas. Agora sim, vamos retomar as obras. Depois de alguns dias sem obras, sai com entulho, volta com brita, chega com vigotas. Vigotas? Sim, a gente vai fazer um tipo de laje pré-moldada, a laje treliçada. E detalhe, com o que popularmente as pessoas chamam de isopor. Daqui a pouco eu te explico como funciona. Finalmente vamos retomar as obras, fechar esse buraco. Aí sim a gente vai colocar a viga. O pilar tá aqui, mas como é que a gente vai pôr a viga se tem nem chão direito pra gente pisar? Agora vamos falar da nossa laje. Quando a gente restaura uma construção centenária, a gente precisa pensar no impacto dos elementos que serão acrescentados sobre a estrutura existente. Por isso, nós escolhemos a laje com EPS, que é o poliestireno expandido. Ela é muito mais leve que uma laje maciça. E isso significa menos peso nas paredes antigas, menos carga nas fundações e menos risco de trincas e fissuras. Fora que a montagem é mais rápida, mais limpa que os métodos tradicionais, além do EPS trazer um excelente conforto térmico e acústico. Mas o ponto mais importante que eu quero trazer pra vocês é que construções antigas respiram. Elas movimentam com a umidade, com a temperatura e com a acomodação natural que acontece ao longo do tempo. E quanto mais pesada e rígida for a laje, mais ela briga com a casa. Esse sistema é mais gentil com essa estrutura histórica. Em restauro, considerando estruturas tão robustas como as que temos aqui nas paredes e no alicerce, por exemplo, o maior inimigo nem sempre é a ruptura da estrutura, mas a fadiga da construção ao longo do tempo. Uma pergunta que eu recebi muito é se isso é isopor. O nome correto dessas placas brancas é EPS ou poliestireno expandido. Não é como aquele isopor que a gente compra na papelaria, mas o mais importante é que ele não tem mesmo função estrutural. Quem resiste estruturalmente são as vigotas, o aço e o concreto. Aqui a gente fez um traço 1 para 2 para 3, 2 latas de cimento, 4 latas de areia, 6
latas de brita, areia seca, a brita também seca, brita 1, água é 1,5 lata, não mais do que isso. A água é um grande inimigo da resistência do concreto. É um bom serviço, viu? Eu vou controlar essa água na próxima, viu? Próxima massa que vocês virarem, eu vou controlar essa água. Cachaça velha. Cachaça velha? Que cachaça, mano? Nem sei qual foi o último dia que você bebeu. Agora, para finalizar o assunto laje com EPS, esse material funciona como enchimento. A propósito, você já viu grandes lajes nervoradas assim em prédios e estacionamentos de veículos? Com esses aparentes buracos? Pois é, a nossa laje não é exatamente essa, mas a lógica aqui é exatamente a mesma. Esses buracos deixam a laje mais leve e a função estrutural está sendo desempenhada pelas nervuras, não pelo espaço vazio, nem pelo EPS. Vocês também me perguntaram se essa laje balança quando pisa essa e qualquer outra laje só balança se o concreto estrutural estiver mal dimensionado. Muita gente confunde leveza com fragilidade. E na engenharia, nem sempre o mais pesado é o mais eficiente. Aqui estou eu saindo pela manhã do dia seguinte para comprar um produto que não estava previsto, mas foi necessário por um erro de execução. Essa concretagem aqui é de hoje. Essa daqui é a de ontem. No dia anterior, a gente começou a concretagem por volta de 4h30 da tarde e, obviamente, não ia dar tempo de concretar tudo no mesmo dia. Ficou uma junta fria aqui. É importante que ela não fique no meio do vão. Quando for o caso de precisar acontecer, gente, porque a junta fria deve ser evitada. O lado bom é que tem solução. Nela, a gente precisa passar um adesivo epóxi antes de encontrar o concreto novo com o concreto que já começou a curar ou um concreto antigo. E para unir o novo com o velho, a gente vai usar esse adesivo estrutural de base epóxi e isso não é público. E quem vai fazer isso é o nosso amigo Robson. Novo com velho. Robson vai passar com a espátula, depois a gente vai espalhar com a brocha. Manda o carrinho todo aí, galera. Lindeza passou por aqui. Essa cena é pra te lembrar de curar o concreto. Não se esqueça também de escorar a laje antes da concretagem. Bora marcar o vaso pra nós cagar? Onde vai ser esse vaso? Vai ser perto da janela pra nós cagar vendo as jabuticaba? O vaso ia ficar bom aqui, ó. Nós vamos cagar olhando as frutas. De acordo com o projeto, temos o box com chuveiro aqui, pia aqui. Do outro lado, na outra parede, temos o quê? Vai ter outra banheira? Banheira. Nossa, então Tomar banho de banheiro olhando para as... Jabuticabeira, mangueira. Isso mesmo. Aqui temos a porta de entrada do banheiro. Quem tá mais tranquilo e relaxado é o que a gente vai dar uma cagada, né? Sentar aqui, ó, olhando pra janela, que beleza. Não é bom, não? O vaso poderia ficar aqui. Bora ver o projeto que fica mais fácil de entender. Esse banheiro tem quase 9 metros quadrados. E espaço aqui não é o problema. Banheira de frente pra janela, vaso sanitário sendo a última coisa que a gente vê quando abre a porta. Ah, e as 2 folhas da porta abrirão livremente. Aqui, depois de convencido, o Robinho tava posicionando os tubos pra começar a concretagem. Eu era madeireiro, aí caiu uma árvore em cima da cabeça. Achou o crânio, ó, você vê. Gente, esse é o Doca. Escuta essa história. E realmente tem uma cicatriz imensa na testa dele e um buraco na cabeça. Todo dia, vai cortar o pescoço fora. Nossa, Doca. Caiu. Uma árvore em cimo de mim. Um jequitibá, tinha 1 metro e pouco assim. Fiquei 10 dias em coma, fui pro hospital, fiz 7 cirurgias. O último deu 302 pontos. Pôs nervo em mim, da perna, pôs aqui. Para não cortar o braço fora. Isso foi quando? Ah, eu tinha 33 anos, idade de Cristo. Nossa, era super novo. Novinho e bonita. Aí você correu na hora, mas fiquei 10 dias em coma. Fiquei 3 anos no Hospital das Clínicas internado, lá dentro. 3 anos? 3 anos lá dentro. É quando fazia cirurgia em mim assim, muitos pontos, era 200 pontos, 150 pontos, aí veio embora para casa para recuperar, para não ter ficção. Depois voltar para trás de novo. Muito doutor formou na cobaia aqui. Na faculdade, nas clínicas de Ribeirão Preto. 10 dias em coma. Vai dar água, tá aí? Escuta tudo. A gente sente a presença dos outros. Algumas conversas, sente. Tá bom. Tá bom? Ah, ficou emocionado, pronto. Ó, mas você é um vencedor. Um herói. Tá... Você é um guerreiro, que é isso? E a força que esse homem tem? Um último detalhe importantíssimo aqui, ó. Quantos anos você tem? 69.
Quase 70 Quase 70. anos. Em fevereiro é 70 anos. Parabéns, viu, Dó? Obrigado. Parabéns. Obrigado. E além de forte, inteligente. Oh, obrigado. E bonito. Oh, Vai pra lá. Eu tô fiscalizando, hein? E... laje concluída. A gente vai colocar a viga com madeira de demolição que tiramos do casarão lá de baixo, na mesma altura que essa outra viga que nós fizemos também, e vamos fazer o fechamento dessa área acima da viga para ficar igualzinho àquela de lá. Lembra da peça, gente, do episódio onde eu roubei o vilão? Quem tá lembrado? Ali a gente tem a área da cozinha, onde a gente vai mudar a posição desses elementos, tirar esse fogão daqui. Olha só como sobra pouco espaço naquela lateral. Ele nos atrapalha a fazer uma bancada aqui com a pia debaixo dessa janela, pra gente lavar a louça, mexer com a água, olhando para a vista que temos aqui, que é muito linda. Do lado de cá, eu penso em colocar a geladeira. Então a gente teria pia, geladeira e fogão, formando aqui um triângulo e uma área bem funcional dentro da cozinha. E aqui, duas coisas que a gente vai fazer. Abrir essa janela, que já existiu aqui, olha só. Já existiu uma janela. Essa é uma história que já foi contada em algum episódio anterior, então a gente vai abrir essa janela aqui de novo, fechar essa parede aqui E colocar uma mesa redonda de preferência bem nessa área. Lembrando que a gente ainda tem uma sala de jantar imensa pra restaurar. Mas por enquanto vamos visualizar copa e cozinha aqui no projeto. Bancada linear debaixo da janela, como foi a sugestão de alguns de vocês. Aquela área rebaixada da bancada é onde vai ficar a cuba no estilo farmhouse. Coloquei uma outra bancada em frente pra aumentar a área de apoio pra preparo de alimentos. Aqui a gente tem a copa. E repara na posição do fogão a lenha deste layout. Aqui ele está no centro das atenções. É uma peça histórica. E ele não deveria ficar num canto ou escondido. Agora simulando um outro layout que vocês sugeriram. A bancada fica até bem legal, porque ela fica bastante ampla e linear. Porém, a posição do fogão e da geladeira eu não gosto. Porque olha só, se a geladeira ficar aqui, quando a gente entra na cozinha, é isso que a gente vê. A geladeira na frente da porta. Se a gente troca isso e o fogão fica do lado de cá, até interessante, só que ele tá escondido. Você só vê ao entrar na cozinha. Fora isso, ninguém tá vendo o fogão. Se vocês tiverem sugestões melhores, fiquem à vontade e deixem aí nos comentários. A outra novidade maravilhosa dessa semana é que os revestimentos já estão em produção na Ladrilá. O revestimento da copa e da cozinha, da sala de banho, do novo banheiro. Falando em revestimentos, lembra que ao fazer a prospecção estratigráfica das paredes da fachada da sede, eu descobri as possíveis cores originais da fazenda, que poderiam ser assim ou assim? Nessa semana eu me dei conta desta capela que fica em uma fazenda a 15 quilômetros daqui. A Fazenda Catitó é uma propriedade centenária que também tem uma profunda ligação com a história do café, da Maria Fumaça e também ligação com a nossa própria história. Em 1854, Geraldo Ribeiro do Vale, recebendo a herança do seu pai, teria comprado terras e aberto as fazendas que denominou Ipiranga, Itororó e Humaitá, em homenagem à independência e às batalhas da Guerra do Paraguai que o Brasil tinha acabado de vencer. Só a primeira teria mantido o nome, as outras mudaram para Catitó e Onça. Em vigas do porão da sede da Onça, encontrou-se gravada a data de 1863, ano provável da sua construção. E essas fazendas ficam tão pertinho daqui que eu ouso dizer que, de alguma forma, elas eram irmãs. Agora, voltando à capela, as fazendas costumavam ter capelas porque durante os séculos 18 e 19 e início do século 20, a fazenda não era apenas uma unidade produtiva. Ela era um pequeno mundo autônomo, econômico, social, político, familiar e espiritual. Além de plantações, sede e curral, tinha casa de colono, moinho, venda, escola, terreiro, capela. E a capela ocupava um lugar central nessa lógica. Ela não era apenas um símbolo religioso. Ela era também uma tentativa de proteção espiritual da terra, da colheita e da família. E um elo entre o trabalho, a natureza e a transcendência. E existe algo muito profundo nisso. O café, historicamente, era uma cultura extremamente dependente do tempo, da chuva, das pragas, das geadas e dos ciclos naturais. O fazendeiro vivia numa relação constante com aquilo que ele não controlava. E ainda é um bocado assim. E a capela surgia também como um reconhecimento simbólico dessa dependência do divino. Era comum que famílias morassem muito afastadas da cidade. A igreja mais próxima podia ficar horas, às vezes dias de distância a cavalo. Então a capela tinha uma função prática. Missas, batizados, casamentos, novenas, velórios, festas de padroeiro. Ela era literalmente o coração simbólico da fazenda. E a posição da capela dentro da fazenda também não era aleatória. Muitas delas eram posicionadas próximo ao terreiro ou à plantação.
restauração. Isso conversa profundamente com o que a gente vem construindo aqui na Fazenda Inspira. Porque restaurar esses espaços não é apenas restaurar a arquitetura, é restaurar símbolos, vínculos, identidade, pertencimento, ancestralidade e uma visão de mundo onde trabalho, família, espiritualidade e natureza ainda estavam integrados. É importante dizer também que não existe romantização do passado aqui. O passado estava longe de ser perfeito. Existiam dores, injustiças e estruturas profundamente desumanas que precisavam acabar. A escravidão é o maior exemplo disso. Muita coisa precisava mesmo ser transformada, mas ao mesmo tempo também existiam valores, símbolos e formas de viver que talvez tenham se perdido no caminho enquanto não deveriam. A relação com o tempo, com a terra, com a comunidade, com a espiritualidade, com a memória, com o pertencimento. Por isso a gente não segue a restauração à risca, porque restaurar para nós não significa voltar no tempo. Significa preservar aquilo que ainda faz sentido e permitir que o resto evolua. Talvez a verdadeira restauração não seja reconstruir exatamente como era. Talvez seja reencontrar aquilo que nunca deveria ter sido perdido.